Bom, pessoal, e agora é com a nossa apresentadora Carol Nardi. Entrevista Márcia Reicher. Neste quadro, elas falarão sobre um tema muito importante, que é sobre condomínio, seus desafios e soluções. É com você, Carol Nardi! Oi, Rodrigo e toda a população do Espírito Santo, sejam muito bem-vindos. Gente, olha só, já começamos com um assunto bem corriqueiro, né? Márcia Reicher, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com você mais uma vez. Márcia Reicher sempre esclarecendo polêmica. Síndico, condomínio, dor de cabeça de todo mundo. Bom, vamos começar. Síndico, qual que é a função do síndico dentro de um condomínio, Márcia? Bom, o síndico, ele é o representante legal do condomínio. O condomínio é uma empresa, tem CNPJ, então ele precisa de um representante. Esse síndico não atua sozinho, ele precisa da aprovação do conselho e depende do caso da aprovação de uma assembleia geral ou normal, que vai acontecer, ou extraordinária, se o caso for de urgência. Ele não resolve nada sozinho, ele não é o dono do condomínio. Então, quer dizer, ele não pode colocar em critério as leis dele. Não. Ele não tem esse direito. Não, o síndico não cria lei. O síndico conversa com os condôminos em reunião, ele pede a sugestão, aprovação por maioria. Por exemplo, o síndico tem que trocar o estofamento do sofá que está na recepção. Então, esse sofá, originalmente, ele era azul marinho. Ele não pode simplesmente colocar preto. Não pode ser da vontade dele. Então, ele tem que fazer uma lista, para que todo mundo dê a sua opinião. Então, ele vai botar algumas cores que combinam, e aí ele vai ter a maioria escolhendo. Então, veja que nem a cor... Tem uma reunião, né? Não precisa, às vezes, reunião, mas conversar com os condôminos, porque ele só representa. Nós moramos e nós somos os donos da nossa unidade de uma fração do terreno, então ele não pode fazer o que ele quer. Mas o que é mais corriqueiro dentro do condomínio, ou seja, eu falo popular? O que dá mais quebra-pau dentro de um condomínio? Geralmente, quando vai aumentar o condomínio, e que eu já digo para vocês que isso é um grande problema, porque aumenta o condomínio, desvaloriza o valor da unidade, porque Como assim? hoje, ninguém quer pagar condomínio alto. Sim. Então, quando o condomínio é muito alto, a pessoa não quer comprar um apartamento, porque sabe que vai entrar numa dívida muito alta para morar no próprio apartamento. Então, quando vai vender, por exemplo, o apartamento, vai dizer, o condomínio é 1.200. Estamos pagando hoje 1.500 porque tem um rateio do sofá. Aí, questionar, né? Tá aumentando por quê? Para qual fundamento, não é verdade? Nós temos perguntas da plateia, tá bom? Plateia, por gentileza. Oi, Márcia, tudo bem? Meu nome é Alessandra. Quando um condômino, ele faz uma infração pela primeira vez, ele já pode ser multado? Olha, eu vou dizer que tudo depende muito da convenção do condomínio. Mas regra geral, não. Ele cometeu uma infração, e depende, se for uma infração relativamente leve, por exemplo, o barulho podia ir até 5 horas, foi até 5h30. Ele tem que ser advertido, porque fugiu um pouco, meia hora do controle, então ele é advertido. Ele é advertido 2 vezes, se ele persiste, aí sim ele é multado. Agora, ele não pode, por causa de meia hora, às vezes, e eu não estou falando 10 horas da noite, 5 horas da tarde para 5h30, que geralmente é horário de obra. Essa meia hora não pode ser objeto de uma multa, e sim de uma advertência. Uma pergunta de um internauta, ele quer saber, ele alugou pela imobiliária. A imobiliária não passou as normas do condomínio e ele foi multado. De quem que é essa multa? Dele ou da imobiliária? A multa vai para ele, depende do que ele tratou na imobiliária, ele pode ir lá na imobiliária e reclamar. No caso dele, ele tinha uma van e não podia van dentro do condomínio, mas a imobiliária sabia que ele tinha uma van, ele notificou a imobiliária e ele chegou e foi multado, nesse caso. Nesse caso, ele tem que conversar com a imobiliária que não deu as informações corretas para ele. Quem paga essa multa? O certo seria a imobiliária. O certo seria a imobiliária. Ele tem como recorrer isso judicialmente? Tem, porque ele pode falar, alegar que ele não foi informado. E a imobiliária é o intermediário do proprietário para o inquilino que tem que passar as regras. Sim. Por isso, o condômino, o dono do apartamento, paga uma taxa para a imobiliária. E a multa vai para o apartamento. Em tese, vai para o proprietário. Então,
É bem corriqueiro, né, Rodrigo? Olha só, é assunto por mais de metro, mas eu acho muito interessante continuarmos com esse assunto. É uma utilidade pública, porque hoje a maioria das pessoas moram em condomínio. Rodrigo, é com você de elite para elite.